bem? Meu nome é Igor Veiga e agora vamos falar um pouco de comunicação organizacional. A comunicação organizacional ela se divide em institucional, interna e mercadológica. A institucional nos diz o seguinte: a imagem da empresa no mercado, ou seja, quando eu lembro o nome de uma empresa, vem algo bom ou ruim. Eu não estou falando de um produto específico, estou falando da imagem da empresa, né? Se eu lembro Apple, eu não estou lembrando de um produto específico da Apple, mas eu lembro da Apple como uma marca confiável. E a gente tem a comunicação interna. A interna serve para manter os funcionários da empresa unidos em um objetivo, né? Os fluxos comunicacionais internos. A gente também tem a comunicação mercadológica. A mercadológica nos diz o seguinte, que é cria a ilusão para as pessoas amarem a marca, ou seja, quando eu lembro, por exemplo, de um iPhone específico, né? Isso é a comunicação mercadológica. Aí a gente tem a aplicação da comunicação organizacional. Ela se aplica a instituições públicas ou privadas, incluindo os stakeholders, que são as pessoas interessadas na empresa, de forma direta ou indireta, não necessariamente pessoas ligadas à parte financeira da empresa. A gente tem as características da comunicação. A comunicação é o que você entende e, junto disso, a adequação da comunicação. Eu tenho que falar de uma forma que a pessoa entenda o que eu quero dizer e que tenha uma adequação, né, com determinado nível de escolar, nível social da pessoa. E também tem, ó, a comunicação tem uma importância crescente no mundo das organizações, né? Porque quanto melhor uma comunicação eu vou ter, uma boa relação humana, né? Vou ter as pessoas, né, trocando informações de forma cada vez melhor, e a partir disso eu posso manter os departamentos unidos e aí a partir de manter os departamentos unidos eu posso ter ah, a agilização de processos da empresa, né, o mais rápido possível. A gente também tem os processos de comunicação, né? E aí houve uma evolução deles. Por exemplo, ó, começou com papel, depois por e-mail, celular, internet, enfim, houve uma evolução dos processos da comunicação organizacional. Aí a gente tem os tipos de autoridade, segundo Weber, né? Envolvendo a comunicação. Aí, ó, a gente tem a tradicional. No dia a dia das organizações é aquela em que a aceitação da autoridade se dá pela tradição. É aquele famoso chefe, né? Ele impõe uma autoridade não porque ele é um bom líder, não porque ele tem um carisma, né? Que a gente vai ver mais na frente, mas porque ele é o chefe. A tradição é que o chefe manda, né? Não é muito bom a gente ter isso hoje nas empresas. Aí tem ó, a autoridade carismática. A carismática ela está nas organizações. eh, a aceitação vem da confiança conquistada pelo líder. Isso é uma boa característica para se ter hoje com, né, um empregado, porque você vai ter uma boa relação humana com as pessoas, ou seja, você pode influenciar as pessoas para que elas atuem da melhor forma possível. E aí a gente tem a autoridade racional. A aceitação da autoridade vem da organização e criação de leis ou regulamentos. E aí você gera o profissionalismo. É muito bom também ter a carismática e a racional juntas, porque você vai ter uma boa relação humana, você vai ter uma capacidade boa de influenciar as pessoas e também manter o profissionalismo. E a gente tem aqui, ó, uma questão de de qual forma eu vou me comunicar, né? Como é que eu vou ter essa adequação da comunicação? Bom, a gente tem que analisar assim, ó. Vendo essa pirâmide aqui, ela tem autorrealização, autoestima, necessidades sociais, necessidade de segurança, necessidades básicas. Quando eu vou estabelecer uma relação de comunicação com o meu público, eu tenho que ver em qual parte dessa pirâmide meu público está, né? Em qual fase ele está. Ó. Eu posso ter uma pessoa que ele está desempregado, está passando por muitos problemas financeiros, ele está em necessidade básica. Eu não vou falar a ele que eu tenho que vender, por exemplo, um carro, ele tem que comprar um carro de 60 mil reais. Não, ele está primeiro é, buscando a necessidade básica dele, né? E a mesma coisa, por exemplo, se uma pessoa está numa autorrealização, a autorrealização dela é comprar um carro de 100 mil reais, por exemplo. Eu não vou estar falando sobre necessidade de segurança para ele, eu vou falar especificamente do carro, né? Trabalhar aquela questão do carro para ele. E a gente tem aqui o ato de comunicação.
O ser humano é o mais relacional e dependente de toda a natureza, né? É o ser vivo mais relacional e dependente. E a gente tem a semiótica. A semiótica é a ciência dos significados, né? E ela diz o seguinte, ó, que a linguagem é a capacidade de se comunicar. E a semiótica, ela estuda como os seres humanos se comunicam através de meios e formas. E também a gente tem que observar o seguinte, na semiótica, né? As falhas de comunicação, elas podem gerar situações complexas, né? Eu digo uma coisa, você entende outra e a partir disso você gera uma situação muito complexa que não deveria ter sido criada. E a gente tem os elementos da comunicação organizacional. Ó, a gente tem a fonte, o transmissor, o canal, o receptor e o destino, né? A fonte é quem passa a informação, né? Quem diz a informação. O transmissor é os meios, por exemplo, pode ser a internet, o rádio, o celular, um e-mail, né? A gente tem um canal que pode acontecer ruídos, né? Pode ocorrer uma falha na comunicação, eu dizer uma coisa e você entender outra. É, Pode ser também por um ruído por causa de contexto social, emocional. Talvez eu estou muito estressado por causa do trabalho e você me fala uma coisa e eu entendo outra devido ao meu estresse. Pode ser também. A gente tem o receptor, né, aquele que recebe, e o destino. O destino ele tem a função de retornar a mensagem, né, para que tenha uma comunicação. Lembrando que a comunicação ela só se dá quando você troca é, quando a troca de informações. Informar é diferente de comunicar. Informar é você passar uma informação, você dizer tal coisa. Comunicar é uma troca de informações. Por isso que o destino tem que retornar a mensagem, ou seja, fazer um feedback para que haja ah, um feedback, né? E lembrando que tanto a fonte como o destino eles têm que passar uma informação ou um feedback de forma clara e objetiva. E a gente tem aqui, ó, que informar é diferente de comunicar. Informar é passar uma informação e comunicar uma troca de informações. E aí, como a gente já falou, os níveis de comunicação. A gente tem que adequar a linguagem a cada nível de comunicação, né? Eu não vou falar de forma informal com um chefe, né? Com um representante de uma outra empresa. Mas, se eu estou com um companheiro de sala, eu não preciso estar, um companheiro de empresa, eu não preciso estar falando de forma formal o tempo todo, né? Então era isso. Valeu!